Você sabia que é muito simples ter um livro maldito aí em sua casa? Por mais que eu recomende esse livro só para os mais fortes, vou te ensinar como tê-lo. Primeiro, digite no Google o livro maldito. Dessa forma, você verá várias lojas que estão vendendo e poderá comparar os preços entre elas e pegar o mais barato. Fácil, né? Agora não tem mais desculpa para você não ter o livro do canal David Eric. Mais de 70 contos que vão te aterrorizar. Compre agora mesmo. Fevereiro de um ano desconhecido, possivelmente há muitos anos atrás. Médicos de um hospital local descobriram uma possível nova espécie humana. Se essa classificação estiver correta, é o único primata parasita conhecido pelo homem. Por outro lado, ainda não se pode descartar que essas características únicas sejam apenas mutações estranhas, nunca antes registradas. Uma paciente foi internada no Hospital Renascença às 22h06 em 22 de dezembro, em caráter de emergência devido a um parto prematuro. A paciente apresentou anemia grave e necessitou de terapia intravenosa imediatamente. Ela estava no início do 3º trimestre de gravidez quando surgiram as complicações, 2 dias após sua consulta de ultrassom, que mostrava uma gravidez completamente saudável. A paciente, no momento da internação, não podia receber anestesia por causa de sua condição. Sinais de intenso desconforto eram aparentes, como gemidos, movimentos de socos e tremores. Sua temperatura era criticamente baixa, indicando possível hipotermia. Seu marido informou que eles não estavam expostos a ambientes gelados ou qualquer coisa do tipo. Logo, concluímos que isso se tratava de uma infecção. Uma amostra de fezes foi coletada, mostrando hemorragia intensa. Ela foi submetida a outro ultrassom imediatamente para ver o que tinha mudado em sua gravidez. Apesar de 2 dias atrás seu ultrassom ter mostrado apenas um feto completamente normal, dessa vez, o mesmo revelou o que pareciam gêmeos, mas seu desenvolvimento teria que ter sido rápido demais para não ter aparecido no ultrassom dos dias anteriores. À 00:17, a paciente entrou em parada cardíaca devido a uma tremenda perda de sangue. Ela foi declarada morta depois que todos os métodos disponíveis de avivamento falharam. Em meio ao parto, o primeiro filho foi retirado de seu útero e declarado como nani-morto. Quando a doutora Isa Edwards foi puxar a segunda criança, uma mão em forma de pata a apertou de volta. Ela soltou a mão, enquanto uma enfermeira tentava ajudá-la, mas perdeu o controle e descreveu aquele momento como assustador, e que a criança era mais escorregadia que uma barra de sabão. A mão recuou completamente de volta pela parte íntima da mulher já morta. A doutora Isa Edwards optou por uma cesariana para o segundo parto. A abertura do útero revelou o que já se imaginava. Uma criança gravemente deformada, sua cabeça alongada com um focinho na ponta. Sua boca estava embaixo, completamente redonda e cheia de dentes. Os olhos eram desproporcionalmente pequenos e escuros, apesar de seu aparente albinismo. Pensa-se que ele tenha cifose extrema devido à sua estrutura atípica do ombro. Após sua extração, a criança parecia incrivelmente grande para ter conseguido caber dentro de um útero. Sob observação, a criatura, ou qualquer outro nome que a medicina venha a dar a isso, media 92 centímetros de comprimento e pesava 20 quilos. O sexo foi determinado como masculino. Radiografias
mostraram densidade óssea peculiar. Suas extremidades consistiam principalmente de tecido fibroso, e sua coluna apresentava muito mais cartilagem do que normalmente encontrada em seres humanos. Sua pele excretava um fluido constituído em grande parte por água, proteínas, lipídios, cloreto de potássio e células epiteliais, cobrindo a pele em uma camada grudenta. A criatura era forte e resistia a qualquer tentativa da doutora a medicar. Depois da autópsia da paciente, da qual a criatura foi extraída, descobriu-se que ela apresentava várias marcas de mordidas internas, semelhantes às de vermes e peixes parasitas. O Nani morto também mostrou uma marca significativa e sem cordão umbilical. Também foi observado que as marcas de mordida combinavam perfeitamente com a boca da criatura. Concluiu-se que a boca agia como uma espécie de ladra de nutrientes, com 12 fileiras de dentes afiados com aproximadamente 3 milímetros de comprimento e 1 milímetro de diâmetro. A boca não tinha molares. Isso revelou que a mesma não mastigava, e além disso, que sua dieta consistia apenas em sangue de seus hospedeiros vivos. Não havia nenhuma evidência sob observação para indicar que a criatura era humana, até que um teste de DNA revelou uma semelhança impressionante com a nossa espécie. Tinha 23 pares de cromossomos com uma forma muito parecida com os humanos. Uma ressonância magnética mostrou composição cerebral semelhante, mas sua função era notavelmente diferente, particularmente no córtex pré-frontal, que funcionava em um nível significativamente reduzido. Para examinar melhor os hábitos alimentares da criatura, ela foi transferida para o laboratório de biologia. Nosso método era dar à criatura um hospedeiro mamífero vivo. Nossa primeira variável foi tamanho. A criatura foi colocada dentro de uma sala segura em 2 momentos separados, uma vez com uma rato fêmea e a segunda com uma porca fêmea. A criatura mostrou agitação com o rato quando sua comunicação vocal foi gravada pela primeira vez. Sua voz era semelhante em timbre ao grito de um babuíno. Após 48 horas com o rato, foi decidido que não era reconhecido pela criatura como alimento. Durante o teste com a porca fêmea, a criatura inicialmente mostrou inatividade. Uma vez que a porca adormeceu, a criatura abriu o canal vaginal da porca com suas patas e se inseriu de cabeça. Ela então usou suas patas para entrar ainda mais e finalmente entrou completamente. A porca não acordou durante o processo, possivelmente devido às secreções de cloreto de potássio atuando na pele da criatura como um agente entorpecedor. Mas uma hemorragia grave começou no animal na manhã seguinte. A criatura foi extraída através de seu ponto de entrada. O útero de um animal saudável e grande o suficiente parecia ser o hospedeiro ideal para a criatura, mas o tempo de sua permanência ali era outra questão, que poderia nos mostrar sua real origem. Em 19 de fevereiro, um dia após a conclusão do experimento, a criatura desapareceu da instalação. Até agora, os esforços para encontrá-la foram insuficientes, mas as teorias de sua suspeita fuga foram motivo de especulações constantes. A teoria principal é que, devido ao seu modo indetectável de entrada, a criatura usou alguém que trabalhava na instalação para fugir. Como afirmado anteriormente, são necessários mais testes para determinar se essa é realmente uma espécie nova ou se suas peculiaridades são o resultado de uma mutação de outra espécie. Entretanto, o que não sabemos e o que mais nos preocupa é que algumas mulheres têm tido sangramentos intensos, porém controlados, aparecendo aqui no hospital. Por enquanto, demos o nome de
menstruação, mas ainda não sabemos o que isso pode se tornar depois do ano de 2020. Até a próxima. Obrigado.